Boa tarde, criançada. Pegue seu livro de história nas páginas 46, 47 e 48 e vamos para mais uma aula. Entradas e bandeiras. O que foram as entradas e bandeiras? Foram expedições de desbravamento territorial que ocorreram no Brasil colônia entre os séculos 17 e 18. Agora vamos saber suas diferenças. As entradas eram expedições oficiais organizadas pelo governo que saíram do litoral em direção ao interior do Brasil. Tinha como objetivo principal fazer o mapeamento do território brasileiro, principalmente da região do interior. Atuava no combate aos grupos indígenas que ofereciam resistência aos colonizadores e eram compostos, em sua grande maioria, por soldados portugueses e brasileiros que estavam a serviço das províncias. Agora vamos conhecer algumas características das bandeiras. As bandeiras eram expedições organizadas e financiadas por particulares, principalmente paulistas. Então, vocês podem observar que as entradas eram expedições organizadas pelo governo, já as bandeiras eram expedições organizadas e financiadas por particulares. Também, aqui nas bandeiras, tinha como objetivo principal descobrir o quê? Minas de ouro, prata e pedras preciosas. Já nas entradas, tinha como objetivo principal fazer o mapeamento do território brasileiro, principalmente nas cidades do interior. Aqui, nas bandeiras, atacavam missões jesuíticas, capturando índios que seriam comercializados como escravos. Já lá nas entradas, eles atuavam no combate aos grupos indígenas que ofereciam resistência aos colonizadores. Então, há uma bastante diferença. Aqui, nas bandeiras, eram lideradas por paulistas, chamados de bandeirantes, e tinha em sua composição familiares, agregados, brancos pobres e mamelucos. Lá, eles eram compostos em sua maioria por soldados portugueses e brasileiros. Então, preste bem atenção nas diferenças das entradas e bandeiras. Agora, nós vamos conhecer o ciclo das bandeiras. O ciclo das bandeiras ficou dividido em dois, que foi o ciclo da caça ao indígena e o ciclo da mineração. Qual o objetivo do ciclo da caça ao indígena? Era capturar indígenas para vendê-lo como os escravos nas lavouras. Já o objetivo principal do ciclo da mineração era encontrar e explorar riquezas minerais, como ouro, prata, diamante, entre outros. Então, vamos ver agora quais os bandeirantes que se destacaram no ciclo da caça ao indígena. Antônio Raposo Tavares, Manuel Preto, Fernão Dias Paz, Bartolomeu Silva, Borba Gato e Domingo Jorge Velho. Então, eu vou citar alguns acontecimentos que ocorreram em algum desses bandeirantes. Fernando Dias Paz, ele foi conhecido como caçador de esmeraldas. Bartolomeu Silva, ele foi o famoso bandeirante que colocou fogo em aguardente e fez os indígenas acreditarem que fariam o mesmo com eles se caso eles não dissessem onde encontrar ouro.
Ele era conhecido como Anhanguera. E Domingos Jorge Velho, que foi responsável pela destruição dos quilombos dos Palmares, que tinha como líder Zumbi. Então, agora vamos conhecer alguns bandeirantes do ciclo da mineração. Fernão Dias, Bartolomeu Silva, Pascoal Moreira Cabral, Rodrigo Arzão e Boba Gato. Então, você pode dizer assim, tia, mas foram os mesmos do ciclo da caça aos indígenas? São, realmente, esse Bartolomeu Silva, Fernão Dias, Borba Gato. Então, foram os mesmos do período do ciclo da caça ao indígena, certo? Eles também se destacaram aqui no ciclo da mineração, certo? Então, as bandeiras do ciclo da mineração trouxeram várias consequências. Quais foram? A descoberta das riquezas minerais, o povoamento do interior do país e a expansão territorial da região centro-oeste. Agora, o que são monções? Monções eram expedições fluviais paulistas que partiam de Porto Feliz, às margens do rio Tietê, com destino às áreas de mineração em Mato Grosso, com a finalidade de abastecê-las. Então, agora vá para o seu exercício nas páginas 49 e 50 e até a próxima.